dia, boa tarde ou boa noite para você que está aí nos acompanhando, nos assistindo. A gente teve um intervalinho aí de uma semana da lição 10 sem podcast, mas você é muito bem-vindo ao nosso TinaCast. Pastor, por favor. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Foi com propósito justo que não tivemos o podcast semana passada, né? Estávamos em retiro, né? Exatamente. Então, por isso que não foi possível. Queria aproveitar, Guga, e também fazer menção que neste sábado nós estamos celebrando o Dia do Jovem Adventista, né? Em toda a América do Sul estamos tendo essas festividades. E aqui no Distrito Central vamos ter um dia muito movimentado. Muito movimentado. Porque além da celebração pela manhã, nós vamos às ruas à tarde atender asilo, orfanato, unidades de recuperação de dependentes químicos. E no final do dia, uma grande celebração aqui na Igreja do Morada. Então será muito legal a programação amanhã. Já parabenizo aí a todos os jovens que estão participando conosco desse podcast. Pronto, gente, olha só. Reforçando à noite, cara, vai ter um programa totalmente diferente de tudo que a gente já presenciou aqui. Você é um convidado super especial. Vamos ter, inclusive, pastor, a estreia do Coral Jovem. Que legal! O Coral Jovem vai estar estreando, cantando sua primeira música, com banda, com voz. Gente, está top, não percam, venham. A programação vai ser às 18 horas aqui na igreja e vai ser bom demais. Legal. Gente, o pastor Wagner está mais uma vez aqui com a gente. Eu vou confessar. Na primeira vez que eu chamei o pastor, eu mandei para ele a mensagem falando, pastor, a lição tal, não sei o quê. Quando chegou aqui no podcast, era a lição anterior. E aí eu comecei a falar, e aí o pastor pegou e falou, cara, era outra lição. Aí e a gente acabou gravando, Jesus abençoou, deu tudo certo. Mas dessa vez estamos certinho, né, pastor? Estamos animados, focados, lição 11. Pronto, lição 11. Nossa 11ª lição, gente, é o nosso 9º episódio aí do podcast. É o 9º, se eu não me engano? É o 9º episódio do nosso podcast. E vem falando sobre a cura do sofrimento. Pastor, a lição desse trimestre, ela trabalhou muito bem sobre a metanoia. Próximo trimestre, a lição vai falar sobre a adoração. E a gente está, então, na reta final, falando sobre o sofrimento, sobre a cura, sobre como o cristão pode lidar tanto com o sofrimento próprio quanto com o sofrimento do próximo. E eu queria que o senhor dissesse para a gente, essa primeira tirinha é 100 palavras, né? Nossos editores aí magicamente coloquem a tirinha. Que tirinha é essa, pastor? Qual que foi a sua impressão aí? Olha só, achei muito interessante. A imagem realmente ela retrata essa questão da ajuda no sofrimento, né? Quando eu vi essa imagem, na minha mente veio assim, ó, nossa tristeza diante da dor e da importância dos amigos nesse momento da dor e do sofrimento. Outra impressão que eu tive dessa imagem é a nossa confiança, ela pode nos auxiliar nessa hora da dor. Então, assim, essa imagem traz apoio, traz confiança no momento de dor e sofrimento. E o que ela me veio direto na cabeça? Tem uma frase muito famosa, eu não sei se foi Martin Luther King, quem que foi, pesquisa aí, o editor pode colocar também o nome, não tem problema, que fala assim, olha, fale de Jesus e se preciso, não, como é que é? Pregue de Jesus, se preciso, fale. Uma coisa assim. E aqui realmente é isso, tipo, apoie seu amigo no momento de tristeza e, se preciso, fale. Na verdade, isso aí vai ser o tema central do nosso estudo, né? Que nem todos os momentos a nossa fala, mesmo que seja de consolo, com boas intenções, é necessária. Sim. Às vezes o silêncio vai ser um aporte muito melhor na hora da dor e do sofrimento. Existe uma sabedoria muito grande. E aí a gente começa já com o primeiro ponto ali, falando sobre um coração despedaçado. A lição ela sempre vem trazendo uma história, né? Dessa vez foi a história de um rapaz que ele perdeu a mãe e no momento de tristeza muitas pessoas chegaram com umas frases clichês para ele e ele acabou ali não curtindo essas frases, né? Pela educação, ele até ali levava, e isso acaba trazendo para a nossa realidade. Muitas vezes a gente vê um coração despedaçado, uma perda, e a gente acaba levando e jogando palavras ali ao vento, que muitas vezes não são nem palavras que realmente ajudem. E aí, como seria, pastor, que a gente, como cristão ali, o que a lição trouxe para nós, que nós poderíamos estar atuando, como agir em determinadas situações, nesse pontinho de domingo aqui, que trouxe a história desse rapaz que acabou perdendo a mãe. Na verdade, essa história me reportou uma situação que eu presenciei, que eu vivi como pastor, né? Uma vez eu fui a um velório do pai de um amigo e, tentando consolar ele, eu disse assim para ele, cara,
eu estou aqui para expressar meus sentimentos, eu sei da tua dor, eu sei o que você está passando. E ele olhou para mim e disse assim, você já perdeu seu pai? Eu disse não. Ele disse assim, então você não sabe o que eu estou passando. Então depois daquele dia eu comecei a perceber que realmente só sabe a dor que a pessoa está sentindo quem passa a mesma coisa. Então essa empatia é um sentimento muito forte. Outra coisa que eu achei interessante nessa abordagem aqui do coração despedaçado é que sofrer, sentir a dor, passar por essa fossa, é para todos os seres humanos, é para todos os cristãos. Isso não é demonstração de falta de fé. Então, por mais que você tenha uma fé aguçada, e aqui é um pastor que dá o testemunho dele, ele diz assim, até eu tive minha fé abalada, eu cheguei no fundo do poço da minha fé diante da dor e do sofrimento, porque isso é a impressão negativa do pecado. Então, quando o apóstolo Paulo fala ali em 1 Tessalonicenses capítulo 4, diretamente para aquela jovem igreja que estava passando por muitos conflitos, muitas dificuldades, inclusive perca de muitos entes queridos, né? Então, ó, eu cheguei aqui nessa região e eu tenho acompanhado alguns colegas que dizem assim, olha, uma coisa que tem sido muito recorrente no meu trabalho pastoral é fazer funerário. Então eu penso, naquele distrito, eu me lembrei logo desse Tessalonicenses capítulo 4, naquele distrito, aquele pastor tem que ser como o apóstolo Paulo, se preocupar ali, porque muitas famílias, muitos irmãos estão passando pela dor da perca, e apesar da morte não ser o tema central nem do texto de Tessalonicenses capítulo 4, nem da nossa lição, mas com certeza a morte é o emblema da maior dor e do maior sofrimento que o ser humano pode passar. É porque ela também é o contraste total a Deus, né? E se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós também queremos a vida e vida em abundância. E quando vem esse contraste, ela realmente dilacera o coração de qualquer um. E aqui, inclusive, ela trouxe algumas frases, né? Que eu estava vendo, ó, você verá novamente, Deus é tão bom por permitir que ela fosse tão rápida e sem dor, tudo vai ficar bem com o tempo. E assim, eu já presenciei frases assim, graças a Deus, a perda mais próxima que eu tive na minha família foi, agora que eu já sou mais maduro, maior, foi da minha avó, por último, a mãe da minha mãe, e do meu avô, pai do meu pai, que vai estar completando uns 4 a 5 anos. O meu avô, ele faleceu já com seus 92 anos, e eu lembro que no velório dele, a nossa sensação era assim, ele entrou ali no estado meio que de uma demênciazinha, um pouco antes, só que ele morava a 500 quilômetros de distância da nossa cidade, e direto meu pai ia lá, pegava ele e trazia ele de carro para a nossa cidade. E em toda a viagem era uma diversão muito grande. Então a gente se divertia muito, porque eu falava para ele assim, ô vô, que ano que nós estamos? E ele falava, 1998. Aí às vezes a gente parava na minha casa, eu morava na cidade do meio ali, entre ele e meu pai, a gente parava lá em casa para dormir, e aí à noite ele virava meu pai e falava assim, você paga o meu hotel aí que eu esqueci minha carteira e depois eu te acerto. E a gente ia se divertindo. E minha avó também, nós tivemos, então, graças a Deus eu não tive essa dor tão forte há muito tempo. Então eu também não poderia chegar para alguém e falar, eu sei o que você está sentindo. Mas eu já presenciei, já senti várias frases dessa, como jargões que a gente utiliza, e na verdade isso nem sempre ajuda. Na verdade, Guga e amigos, assim, nós temos esse senso de querer poder minimizar a dor e o sofrimento do próximo, de poder aliviar. Então, assim, é meio que automático a nossa reação. Mesmo sabendo e conhecendo, mesmo estudando isso aqui hoje, mesmo a gente ter estudado isso essa semana, você ainda vai voltar a fazer isso. Eu ainda vou voltar a dizer isso, porque assim, a gente fica pensando, o que eu posso fazer, o que eu posso dizer para poder minimizar a dor. Mas essa lição, ela nos traz algo interessante. Ela diz assim, olha, se não tiver o que dizer, o silêncio... é ouro. Eu grifei aqui na parte que diz o silêncio é ouro. Falei, olha aí, ó, o tá do menos é mais. E a gente vai avançando porque vem falando também sobre a tristeza em meio à esperança. E eu achei interessante porque logo aqui já começa falando sobre a igreja de Tessalônica, né? Que Paulo chega, a galera estava perdendo muitos membros queridos, e mesmo assim havia uma tristeza que ela não pode roubar a esperança da população, que é onde vem com aquilo que o pastor estava falando.
a tristeza ela é normal na vida do cristão. É normal. É igual a gente falar essa teoria da prosperidade, que, não, você está com Jesus, seus problemas acabaram. Não, na verdade, o normal, inclusive, ter problemas. Está sem problema, se preocupa. E aí vem trazendo o quê? A tristeza em meio à esperança. E o que a gente pode destacar aqui, mais especificamente, sobre esse ponto onde Paulo estava vindo, onde a galera estava ficando triste, inclusive menciona aquela lição que não existe nenhum problema em ficar triste. O problema é perder a esperança. Então, são dois pontos distintos aí. Como que a gente destaca nisso? Olha só, eu queria fazer menção, então, ao texto de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 13, quando Paulo diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que dormem, para não entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Então, assim, Paulo estava preocupado que eles entendessem o contexto da morte, consequência do pecado, mas que eles também compreendessem que a morte não é o fim. Que aqueles que estão em Cristo receberão vitória sobre a morte, assim como Cristo recebeu. Porque se eles não tivessem a esperança, eles iriam se entristecer como todos que não têm esperança. Então, assim, em meio ao contexto de dor, de sofrimento, da perca naquela jovem igreja de Tessalônica, Paulo tentava, assim, instruí-los na verdadeira esperança, em Cristo. Assim como ele morreu, ressuscitou, venceu a morte, essa esperança tem que alentar os nossos corações. Vai nos isentar da dor? De maneira nenhuma. Mas vai nos dar força para poder vencer. Então eu penso que Paulo ficou bem preocupado com isso, para que a gente não sofresse em demasia, para que a gente não sofresse por antecipação, mas que a esperança nos ajudasse a vencer as dificuldades ali que nós estávamos tendo, mesmo diante de um quadro tão doloroso que é a morte. E eu vejo também, pastor, na verdade, ali, a maior preciosidade que eu vejo na Bíblia em si é o fato de querer que nós saibamos exatamente o que é. Porque nós temos, de um lado, o desespero total, quando você pensa que a morte acabou tudo, e nós temos, do outro lado, a tranquilidade total de que, não, todo mundo vai ser salvo, não, já está lá no céu, Jesus recebeu e está lá com ele abraçadinho e tal. E Paulo, ele vem e já fala o quê? Olha, é importante que vocês saibam exatamente o que é e como funciona a questão da morte. Tem um filme que fala O Primeiro Mentiroso, não sei se você já viu, não recomendo, que é um filme muito, como é que eu posso dizer? Além de antigo, é uma alusão muito negativa, sabe? A muitas coisas, inclusive a Bíblia. Mas o meu irmão, que ele é agnóstico, ele me fala assim, assiste esse filme. E, em resumo, era uma sociedade onde ninguém mentia, ninguém conseguia mentir, e um cara, magicamente, ele consegue começar a mentir. E tão forte era isso, que ninguém nunca mentia, que ele chegou ao banco e ele não tinha dinheiro para sacar. Mas ele pegou e falou assim, eu quero sacar tantos dólares aí da minha conta. E aí a moça do caixa, ela acessa, ela, nossa, mas o sistema está dizendo que você tem tanto. Você tem isso mesmo? E aí ele consegue falar, sim, eu tenho, menti. E ela, então o sistema deve ter dado um erro. E saca e entrega o dinheiro para ele. E a partir dali ele começa a tirar vantagens com mentira. Até que a mãe dele está doente, falando que está com medo de morrer, e ele, em teoria, inventa um paraíso. Ele inventa o paraíso dizendo que ela vai para lá. E a partir do momento que ele inventa esse paraíso, ele começa a inventar sobre uma voz lá de cima que está falando com ele. E aí ele acaba atraindo multidões e assim, acaba trazendo uma alusão dizendo que, não, é tudo uma mentira e não sei o quê, e que nada é realidade. No entanto, a própria Bíblia, ela traz para nós exatamente a realidade. Não é um conto de fadas, e também não é um deserto onde a gente está totalmente abandonado. E é esse equilíbrio que o cristão precisa entender. Que mesmo em meio com tristeza, ele vai ter uma esperança. É isso e mesmo. essa tristeza, essa esperança, ela é importante estar realmente viva e forte aí. E aí vem, então, o terceiro ponto ali da lição de terça-feira, que eu achei ela fantástica. Minha esposa fala assim, amor, você é um boca de sacola, você fala demais, não sei o quê. Mas assim, o dom do silêncio, pastor, existe uma sabedoria real no silêncio? O meu primeiro pastor que me batizou, que me chamou para ser obreiro bíblico, que me incentivou para vir para o seminário, fez meu culto de noivado, fez meu casamento, eu digo para ele até que ele vai fazer o meu velório, ele falava o seguinte, olha, na hora de maior dor,
e sofrimento, as pessoas não querem ouvir nenhuma palavra. Elas querem só a nossa presença. Ela disse assim, olha, a hora que as pessoas nunca vão esquecer da sua face, não é no dia do aniversário delas, não é no dia que elas passaram no concurso público ou ganharam na loteria. As faces que as pessoas nunca vão esquecer é naquele momento de dor, de sofrimento, de perca, num velório. Aqueles rostos ali que eles veem, eles nunca mais vão esquecer. E a gente não precisa falar. Então, desde aquele dia que eu fiquei impressionado que, assim, com essa questão, como o silêncio é importante. E muitas vezes, na nossa vida espiritual, o próprio Deus faz silêncio, mas estando presente conosco. Então, isso é muito interessante isso aqui, essa lição trazer essa abordagem. E Paulo também, em certa forma, ele se postou assim, olha, mesmo não estando próximo, mesmo não podendo estar aí carregar o caixão com vocês, mas podem contar comigo. Estou orando por vocês. Estou sempre à disposição. Então, penso que isso aqui é muito importante nesse processo de ajuda mútua. E nos arremete à primeira imagem. Sim. Quando eu vi isso aqui, eu lembrei da primeira imagem. Ela responde àquela primeira imagem. O dom de silêncio. Eu tenho um testemunho até, gente, por quê? Eu tenho um amigo lá de Rondônia, Carlinhos é o nome dele. O Carlinhos, ele é um amigo meu, ele deve ter aproximadamente seus 65 anos, mais ou menos. Ele é um policial civil, já devia estar aposentado, mas ele disse que não consegue, está sempre muita atividade, e ele morou sempre, ele não casou, morou sempre com os pais. E aí a mãe dele veio a falecer. E a mãe dele faleceu e o velório acabou acontecendo ali de uma noite até o outro dia pela manhã, porque precisava esperar a parente chegar e tudo mais, e eu estive com ele. Só que eu realmente não tinha o que falar. Nem meus avós eu tinha perdido até então, e eu não tenho percas próximas da família há muito tempo, graças a Deus. E eu não tinha muito o que falar, mas eu fiquei com ele. E aí o pessoal começou a ir embora, deu ali meia-noite, 1h pouco da manhã, o pessoal começou a ir embora, e eu fiquei com ele. E aí quando foi umas 3h30 da manhã, tudo que eu estava tentando era convencer ele a comer. Porque desde tarde ele não havia comido nem bebido nada. E aí eu consegui convencer ele a comer, nós saímos ali da igreja, fomos lá na casa dele rapidinho. Eu preparei um pão com queijo para ele, que ele não comia carne na época, se não me engano. Preparei um pão com queijo, aí ele preparou um negócio para tomar um suco ali, a gente tomou e tal, ele comeu. Nós voltamos, eu fiquei com ele até amanhecer. Aí amanheceu, chegou uma galera, ele não queria ir embora. Eu falei, amigo, eu estou muito cansado, eu vou descansar, mas eu volto para o sepultamento. E eu fui, descansei, depois fui lá, voltei para o sepultamento. Ele nunca esqueceu desse time que eu fiquei com ele. Eu não falei nada. É isso mesmo, muito interessante. Agora é interessante observar também nesse dia aqui do Dom do Silêncio o seguinte, conta a história de Jó. Isso. E na história do sofrimento de Jó, tem pessoas que falaram, tem pessoas que ficaram em silêncio, e o próprio Deus, na maior parte do tempo, ficou em silêncio. Então, assim, é bom a gente entender por que Deus fez silêncio. O que Jó ganhou com o silêncio de Deus? O que Deus ganhou em fazer silêncio? Em alguns momentos, os amigos de Jó calaram. Por que calaram? Então, assim, são coisas interessantes. Por exemplo, na minha mente eu penso o seguinte, Deus ficou em silêncio para que Jó refletisse. Para que aquela experiência, mesmo de dor e sofrimento, ele pudesse ver a mão de Deus. E de alguma forma. E pudesse expectar que no momento certo Deus iria agir, como agiu. Os amigos de Jó, em alguns momentos, ficaram calados. E na maioria das vezes que eles ficavam calados é porque eles não sabiam o que dizer. Porque na hora que eles falavam besteira. Sim. A esposa dele, os amigos dele, quando foram falar, tipo assim, rapaz, e que Deus é esse que você serve, que deixa você passar por uma situação tão difícil como essa? Então, rapaz, tu fez alguma coisa, pô. Porque não é possível. Tu tá devendo. Do nada, assim. Não tem como não. Ninguém paga um preço tão caro se não tiver. Revela logo o teu pecado, pede perdão a Deus. Então, assim, às vezes nós falamos isso, pensamos isso. Então, para pensar assim, falar assim, Guga e amigos, é melhor ficar calado. Então, veja o quanto o silêncio é valioso na hora da dor e do sofrimento. Porque ele pode nos ajudarmos a refletir, a aumentar nossa confiança em Deus, a guardar o favor do Senhor e evita que a gente fale coisas que, ao invés de ajudar, vão atrapalhar. Agora, pastor, o que eu observo também nesses 3 pontos que o senhor destacou? Nós temos a mulher de Jó, que ela já chega falando, amaldiçoa esse teu Deus aí, morre em paz, ela já chega, pau, na lata. Já errou. De cara ela já chegou falando, Jó nem tinha perguntado nada.
Aí nós temos os amigos que vêm, passam, acho que é uma semana que eles passam lá com o Jó, calado, sem falar nada. Mas estavam ali, na presença de Jó. E aí quando falam besteira. E nós temos Deus desde o início em silêncio. Jó indaga. E quando Jó vai lá e cobra mais ainda, aí Deus vai lá e responde Jó, no tempo certo. Quem sabe, né? Isso não estou com base teológica nenhuma, viu? É gustaviano. Mas quem sabe, Deus foi o único personagem ali, a parte de Jó, que teve o tempo exato de se calar, usufruiu do silêncio, e de falar. Quando Jó provoca ele. Os amigos, Jó não provocou os amigos simplesmente começaram a falar. Jó não provocou a esposa simplesmente... Então, assim, eu como um apoiador, se eu vou apoiar um amigo, a minha presença já vai apoiar ele. Quem sabe, quando ele começar a indagar, eu posso estar tendo uma troca com ele. Quem sabe, se eu fizer isso antes, eu vou estar estragando o dom de silêncio, assim como os amigos, assim como a mulher. Né? Então, já que nosso exemplo sempre deve ser Deus, vamos tentar pegar também Deus como exemplo aqui, que esperou. Eu acho que isso é muito próprio. O silêncio, no momento da dor e do sofrimento, ele é mais útil do que palavras impensadas. E quando a gente fala em palavra, já diga aí, pastor, que palavra poderia definir nossa semana? Olha só. A palavra da semana. Diante de tudo que a gente está vendo, e aqui o que mais nos impressionou, eu acredito também que é os nossos amigos e ouvintes aí participantes, o silêncio. Silêncio. Silêncio é a palavra-chave de todo esse contexto da dor e do sofrimento. Silêncio. Pronto, então silêncio, palavra-chave, e palavra da rede semântica é sofrimento. Sim. Inclusive, eu separei ali, e eu sempre... O que eu analiso nessa palavra de rede semântica, gente? Eu pego a palavra da rede semântica, em cima eu coloco a visão humana, ou a visão pecaminosa, embaixo eu coloco o propósito divino, ou propósito celestial. Tanto que aqui eu coloquei assim, ó, o sofrimento ali, primeiro ponto eu coloquei dor, e no contraponto, a esperança. Segundo ponto, eu coloquei preocupação e no contraponto a confiança. No terceiro ponto, eu coloquei o desespero, que tudo isso vem através do sofrimento. E no outro contraponto ali, eu coloquei a tranquilidade que o cristão pode ter. Mas o que a gente pode ver ali? A lição trouxe alguns textos bíblicos, falou também sobre isso. O que o pastor poderia destacar para a gente? Olha, ainda refletindo na experiência de Jó, nós podemos ver que a confiança foi um fator determinante para que Jó pudesse vencer toda a dor e o sofrimento. Mesmo com a pressão proporcionada ali por sua esposa e posteriormente pelos seus amigos, ele em nenhum momento questionou a Deus. Ele em nenhum momento assim se posicionou dizendo assim, mas o Senhor está sendo injusto comigo. Eu não merecia passar por isso. E às vezes no momento de dor e sofrimento nós fazemos isso. Sim. Ó, poucos dias atrás minha mãe estava no leito de hospital e passou lá internada 9 dias, e um dia ali no momento de muita aperreio ali, muita angústia, ela disse assim, meu Deus, o que foi que eu fiz para estar passando por isso? Entende? Então assim, mesmo sabendo o que fez, mesmo sabendo entendeu? Mas a dor é tão grande que a gente diz assim, meu Deus, mas eu estou sendo injustiçada passando por isso. Jó, em nenhum momento, transferiu a dor que ele estava passando para que seja uma forma injusta ou de castigo da parte de Deus. Então, eu penso que a confiança mencionada ou vivida por ele deu esse contraponto em relação a tanta dor e tanto sofrimento que ele passou. Porque aos olhos humanos, nenhum de nós passaríamos ou suportaríamos tanto o quanto ele suportou, né? E eu vejo assim que nós, como cristãos, a gente precisa olhar para essas linhas em contrapontos. No sofrimento, por mais que exista dor, a esperança tem que ser maior. No sofrimento, por mais que exista preocupação, a confiança precisa ser maior. Por mais que exista um desespero, a tranquilidade em Cristo, ela precisa ser maior. E é realmente algo que a gente precisa trabalhar no nosso coração. E que nem você falou, a gente olha e fala assim, não, cara, mas eu não entendo não. Poxa, fiquei chateado. Eu perdi um cachorro vai ter um ano, vai estar fazendo um ano, só que ele não era qualquer cachorro, foi o cachorro que eu mais me apeguei. O nome dele era Sam, nós compramos ele e recebemos ele 2 dias antes do nosso casamento, eu e minha esposa, e aí nós convivemos com o Sam por um ano, só nós 3.
E ele vivia dentro de casa, então tinha a cobertinha dele, e ele era um labrador, mas ele era muito educadinho. Então, por exemplo, ele queria subir no sofá, ele não chegava e subia. Ele palpava o sofá e me olhava. Eu forrava a coberta dele, ele sabia que ele podia. Ele queria alguma coisa, tal, ele ia lá na cama, ele nunca fez nenhuma necessidade dentro de casa, sempre arranhava a porta e saía. E aí, com um ano, a gente adotou uma outra cachorrinha. E com um ano e meio depois dessa outra cachorrinha adotada, mas aí eles já passaram a ficar fora de casa, ele acabou criando mais uma cachorrinha. Hoje as duas que a gente tem. Uma que é a cria deles e outra que a gente adotou. E ele teve uma sinomose. E a sinomose foi muito judiado dele. Ele com 4 aninhos teve espasmos e tal, e a gente precisou optar pela eutanásia para ele. E foi um sofrimento gigantesco, tanto para mim quanto para minha esposa. Minha esposa é muito apegada com o cachorro. E eu lembro que eu falei, poxa Deus, por quê? Sim. Eu falei, tem tanto cachorro aí sem cuidado e tal. Eu falo, oh, meu Deus, eu já. E realmente a gente faz isso no nosso natural. Só que eu preciso trabalhar no meu coração, se eu realmente estou como um cristão, a tranquilidade, a confiança, porque o sofrimento ele só vai cessar quando Jesus voltar. Olha, uma coisa bem interessante que eu ouvi nesse período dos 10 dias de oração, estava acompanhando o pastor Valdeci Lima, que veio ao encontro de músicos, e ele falou nas 2 igrejas que ele pregou aqui no sábado, na Igreja Central de Montes Claros e também na Igreja do Morada. Ele falou assim, às vezes a gente ora pedindo cura ou pedindo um milagre, e Deus nos dá paz, tranquilidade. Porque a paz e a tranquilidade talvez seja o elemento mais importante para a gente superar esses momentos de maior dor e sofrimento. A gente quer um milagre no estalar de dedos e Deus diz assim, olha, eu vou te dar paz, segurança, confiança para você vencer. A experiência de Jó foi assim. A preocupação de Paulo com a igreja de Tessalônica também era essa. Uma jovem igreja que estava sofrendo ali com percas, com dor, com sofrimento. E disse assim, eu preciso dizer para eles algo. Eles precisam entender o contexto da morte, as consequências, mas precisam entender que a confiança e a esperança vai ajudá-los a vencer essa dificuldade. E os discípulos já tinham passado por episódios onde, através de uma oração, eles conseguiam restituir a vida pelo poder de Deus. E Paulo não faz isso. Paulo, ele realmente apresenta paz. E Cristo também veio para esse mundo, sofreu, a lição de quinta fala, Cristo pelo sofrimento, ele também não recebeu. Eu achei muito legal, porque assim, nos traz esse entendimento. Não é só eu que sofro, não é só você que sofre, não é só vocês que sofrem. Jesus Cristo também sofreu, Jesus Cristo também chorou, sentiu a dor da morte. Inclusive sofre hoje com cada ação e chora hoje também com cada ação e reação que nós temos. É isso mesmo, achei muito interessante o exemplo de Cristo aqui, ó. No momento ali de dor e sofrimento no Getsemane ali, querer os seus amigos ali com ele, levá-los, vamos orar comigo, vamos ficar aquele tempo juntos aqui, porque ele já previa, ele já sabia o que ele iria passar. O sofrimento de Cristo quando, diante da morte do seu amigo Lázaro, né? O menor verso da Bíblia é a frase, Jesus chorou. Tem um que fala que é de Jó, pastor, não é não? Então, tanto o sofrimento de Jó como de Cristo remetem a essa hora de dor e de sofrimento. Né? Então, Cristo é o nosso exemplo em todos os aspectos, e eu penso que assim, ele venceu todas essas dificuldades, ele superou todos os obstáculos para poder a frase bíblica falada pelo próprio Jesus Cristo ser válida. Assim como eu venci, vocês vencerão também. E assim, aqui a lição, eu até destaquei alguns pontos que fala assim, ó, uma pessoa em luto, ela pode levar muito tempo para ficar bem. Nós podemos suportar a jornada com essa pessoa, estarmos próximos, e esse apoio pode significar simplesmente atender uma ligação no meio da noite, apenas para ouvir ela falar algo, ou então dizer a mesma coisa várias vezes, escutar uma história, a pessoa contando e ela repetindo coisas. A gente levar ela para um mercado, uma consulta médica, enfim, o apoio ele não precisa ser em palavras. Assim como quando Jesus estava ali, Jesus não pediu conselhos, mas o simples fato das pessoas estarem próximas a ele acaba ajudando ele a passar por determinada situação. E eu achei legal aqui porque no finalzinho da lição de quinta, ela traz um contraponto também, porque fala muito sobre como eu posso apoiar quem está sofrendo, mas também fala para se eu estou sofrendo. E diz assim, ó, o relato de Jesus no Getsemane nos ensina que quem está sofrendo deve estar aberto a receber apoio,
como parte do processo de cura. Então, se eu estou passando por determinado sofrimento, eu também preciso estar aberto a receber um apoio, estar aberto a receber uma ajuda, porque muitas vezes, pastor vai saber mais do que eu, com certeza. Pessoas, às vezes, que estão passando por dificuldades, às vezes é um problema conjugal, às vezes é um problema de relacionamento, mas não quer falar com o pastor. Ou alguém fala assim, pastor, já tenho 6 meses que eu estou numa dificuldade, mas eu estava tão receoso de vir falar com o senhor que eu não queria um apoio. Sendo que o passo para que a gente receba a cura é justamente a gente admitir e estar aberto ao apoio dos irmãos e amigos. Tem um estudo que a gente faz no período de evangelismo que tem como tema assim, 4 coisas que Deus não pode fazer. E uma dessas 4 coisas é ajudar quem não quer ser ajudado. Então, assim, nesse contexto da lição da quinta-feira, nós podemos ver assim que o próprio Jesus Cristo foi aberto a estar com seus amigos naquele momento de angústia, de aflição, a se comunicar com Deus, dizer assim, a ponto de dizer assim, Pai, se puder me livrar dessa dor e desse sofrimento, me livra, mas se não tiver jeito, eu vou enfrentar. Então, assim, Jesus estava aberto a pagar o preço, mas também pediu a oportunidade ou a possibilidade do livramento. Então, assim, mesmo em meio à dor e ao sofrimento, nós precisamos estar abertos aos amigos, a um momento ali de diálogo, de apoio e de oração. Eu penso que orar pela causa e deixar que as pessoas orem pela nossa causa faz toda a diferença, ajuda demais. Há até um pensador cristão que diz assim, se a oração não mudar o mundo, mas ela muda a minha vida. Então, quando eu estou orando, pode nada externo acontecer, mas internamente vai acontecer uma mudança muito grande. Então, Cristo fez questão de mostrar que no momento de angústia, de aflição, na expectativa da maior dor e do maior sofrimento da sua vida, ele chama seus amigos e se retira para um momento de oração. E é realmente o que faz a diferença, tanto que a gente finaliza a lição na sexta-feira falando sobre curando as águas amargas, e aí vem a história, por exemplo, de Ellen White, né, que também é outra líder da nossa igreja, que também passou pelo sofrimento. Em face da perca do filho, em face da possibilidade da morte do filho, ela foi buscar consolo no Senhor em oração. E aí, como cristãos, nós precisamos também estar lembrando sobre esses pontos. A lição ela trabalhou justamente sobre o silêncio, sobre o apoio emocional, mas ela deu um ênfase no luto, que é o maior ponto de dor e sofrimento. E aqui no finalzinho eu até separei uma citação de Ellen White que diz assim, ó, um leito de dor é um lugar precioso quando temos a presença de Jesus. Na prova, a graça pode dar ao coração humano a segurança. E quando estamos juntos ao leito de alguém que está morrendo e vemos como o cristão consegue suportar o sofrimento e atravessar pelo vale da morte. Então, assim, todo o apoio que um cristão deve ter no sofrimento, ele deve ser pautado naquilo que Deus vem trazendo para nós, na confiança dele e também na comunhão com os amigos. Aqueles que estão próximos, para poder estar nos ajudando, para poder estar fornecendo para a gente que seja um suporte ali a mais, né? Como que um alicerce ali mais estável para a gente passar em meio a uma tempestade ou outra. A morte é a consequência mais agressiva do pecado. Então, eu penso que quando ali no livro de Apocalipse diz assim, há um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem sofrimento. Todas essas coisas são passadas. Então, assim, da parte de Deus, talvez seja a maior injeção de ânimo e de esperança diante do maior dano que o pecado pode causar. Repito o que falei no início da lição. A morte não é o tema central desse estudo, mas a morte é a parte mais agressiva das consequências do pecado. Por isso, tanto o apóstolo Paulo como na experiência de Jó, o nosso Deus e com o próprio Jesus Cristo ali, nas inúmeras situações que ele passou, o nosso Deus mostrou que para Deus a morte não é o fim. Vai doer, vamos chorar, tem algum pecado em sentir? Nenhum. Vamos passar o luto, nossa fé vai ser abalada, vamos chorar, mas precisamos ser abertos aos amigos, diálogo com Deus em oração e a esperança
vai nos ajudar a vencer. E saber, não sofra por antecipação, viva um dia de cada vez, supere os obstáculos diariamente e confie em Deus, porque a experiência de Jó nos mostrou que mesmo em silêncio, Deus estava trabalhando nos bastidores para que na hora certa ele pudesse falar, se manifestar e trazer para aquele homem a paz e a reposição de tudo o que ele perdeu. E a lição ela fecha justamente dizendo assim, lá no finalzinho, embora fosse o Filho de Deus, Jesus ele se revestiu da natureza humana e ele se comove com a dor da humanidade. Assim como foi lá atrás, hoje, por mais que pareça que está tudo assim, nós podemos ter uma certeza que Deus está olhando para nós, está se compadecendo e se preocupa também com a nossa dor. E é por isso que ele prepara pessoas, muitas vezes como eu, como pastor, como vocês, para estar apoiando e ajudando aqueles que precisam passar pela dificuldade. Muitas vezes se apoia no silêncio, né? Muitas vezes se apoia são em ações. Mas que nós, como cristãos, possamos estar tendo também essa metanoia, essa transformação de mente, no sentido de entender que o sofrimento ele faz parte da vida. Mas, quando nós falamos sobre o cristão, a esperança deve superar todas as expectativas. Que esse seja o nosso pensamento, essa seja a nossa oração e seja realmente o nosso propósito de vida. Vamos passar por dores, dificuldades, mas com Cristo já somos vencedores. Pronto. Pastor, finaliza para a gente então com uma oração. Mais um podcast aí que a gente vai se encerrando. Maravilha. Um abraço para todos e vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Querido Deus, muito obrigado porque mesmo em meio a um contexto de luta, de dor e de sofrimento, nós vemos a Tua mão poderosa agindo na vida dos Teus filhos. Amém. Que possamos sempre confiar no Senhor, né? Vendo as experiências da igreja de Tessalônica, o cuidado de Paulo ali com eles, a experiência de Jó e do próprio Jesus Cristo com seus discípulos, as percas, as lutas e as vitórias, nós compreendemos que se permanecermos firmes na promessa, firmes na esperança, o Senhor nos dará a vitória. Amém. Abençoa toda a juventude que participa, que escuta, que se intera com a Bíblia, com a palavra de Deus, com a lição da Escola Sabatina. Que possamos realmente assim crescer, mudar a nossa mente, mudar a nossa postura em relação à compreensão da bondade e da misericórdia do Senhor. Amém. Nos dá a tua paz, permanece conosco, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado, gente! Fique com Deus e até a próxima semana. Valeu, tamo Tchau, tchau. juntos.